converso agora com a deputada estadual Ediane Maria, do PSOL aqui de São Paulo. Deputada, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Luciano. Eu que agradeço por estar podendo fazer parte desse debate, discutir o cenário eleitoral no nosso país e aqui na cidade de São Paulo. Legal. Deputada, a gente viu até pelas imagens do voto do candidato Guilherme Boulos que a senhora estava ali presente nesse momento importante, ou seja, entendemos que a senhora sabe bem como é que está o clima ali entre os apoiadores e tal. Eu queria começar te perguntando se você sentiu e tem sentido esse clima da virada, porque o Boulos precisa dessa virada, numericamente falando, não é? E eu queria entender como é que vocês estão lidando com essa possibilidade de que vocês dependem dessa virada para conquistar, né, o eleitorado paulistano. Olha, Luciano, estou sentindo muito essa virada. Acho que o início, o primeiro turno foi bem conturbado, né? Porque a gente teve cadeirada, teve de tudo no primeiro turno. Agora sim, nessa última semana, a virada foi chegando, né? A partir do momento que o Guilherme toma uma decisão, o Guilherme e a própria campanha do Guilherme pegar a sua mala, a sua mochila e andar na cidade de São Paulo, né? E conhecer a realidade de perto, apesar que o Guilherme já conhece. Mas está indo no momento onde pessoas, famílias estavam sem energia, passando por apagão, passando por enchentes, né? Então você está indo dialogar com a periferia, vendo as necessidades reais do povo, e isso deu uma virada, uma guinada muito grande na campanha. Então estou muito feliz, muito satisfeita, né? Eu sei que as urnas já estão aí se abrindo, mas com certeza a virada ela vai vir, até porque eu sinto isso tanto hoje o termômetro é a rua, né? Eu, enquanto parlamentar, não saí da rua, então fui panfleteira, né? Fui mobilizadora, então não saí da rua e estou muito satisfeita com o nosso trabalho. E você sentiu realmente esse termômetro, quer dizer, porque vai ser preciso ainda numericamente falando que o Boulos atraia muitos votos que ele não conquistou no primeiro turno. Você sente que muitas pessoas estariam dispostas a trocar o voto nessa reta final? Com certeza estaria. Por quê? Né? Então é importante trazer. Primeiro turno, a gente foi atravessado pelo Marçal, né? Onde ele chega falando novamente, né? Uma pauta, e isso me surpreendeu bastante, Luciano, porque uma pauta de conservadorismo, onde eu não vejo um conservadorismo, onde você ataca o movimento dos trabalhadores sem teto, onde ali tem empregada doméstica, babás, diaristas, mãe solo, né? Um movimento que se organiza a partir da necessidade real da sociedade. Né? Então, atacar, né, o Guilherme a partir disso, isso mostra inclusive uma fragilidade de uma direita, de uma extrema-direita, que se apega a fatos, né, e ao medo, na verdade, causando caos na cidade de São Paulo, para falar, isso aqui não é legal para vocês votar. Né? Então, quando a gente mostra o diferente, mostra quem somos, e de fato conseguimos ter conseguir dialogar, né? Porque o primeiro turno a gente conseguiu dialogar. Né? Ali todo mundo viu cadeirada, a gente viu carteira de trabalho, a gente viu de tudo, menos um debate sobre proposta para a cidade de São Paulo. Então a gente conseguiu agora no segundo turno fazer, né? O Ricardo Nunes, ele que foge, na verdade, no segundo turno dos debates. Então ele foi em 3 debates. O Guilherme foi em todos, inclusive com o próprio Marçal, para discutir propostas, realmente falar quem é o Guilherme Boulos. Porque no início, a gente sabe que o início é meio duro, porque todo mundo quer ganhar a eleição. Né? E ganhar as eleições, muitas vezes, também, para alguns, é a base de fake news e de mentiras. É interessante porque essa questão de mudar de voto, né? O Guilherme Boulos demonstrou no primeiro turno, do primeiro turno para cá, que ele era o candidato onde os eleitores tinham o menor percentual de que estariam dispostos a mudar. Quer dizer, mostram o eleitorado mais fiel. E agora, comparando só com o Ricardo Nunes, ele tem esse eleitorado mais fiel. Vocês entendem que, tendo esse eleitorado mais fiel e precisando, de novo, desses votos, por exemplo, do Marçal, que não está mais no jogo político, ele foi, inclusive, participou de uma sabatina organizada pelo Pablo Marçal, na tentativa aí de dialogar com esse campo que está totalmente longe das ideologias do partido em si, não é? No caso específico do Marçal, assim, você vê essa abertura para que o eleitor que eventualmente foi do Marçal no primeiro, dê essa guinada radical agora e deposite o voto tenha depositado esse voto no Boulos? Luciano, a gente conseguiu virar muito voto na rua. Foi impressionante como que a gente conseguiu dialogar, de fato. Eu estava na 25, eu não esqueço desse dia, porque veio um homem, apareceu do nada com a carteira de trabalho. Eu, enquanto trabalhadora doméstica, né, que sujo, né, graças a Deus, consegui garantir a minha moradia dentro do MTST, quando eu entro lá em 2017, começo a entender luta de classe, toda a violência, onde eu, enquanto mulher negra, estava condicionada à sociedade. Então, quando ele jogou aquela carteira de trabalho, eu, particularmente falando, eu vou pegar essa carteira, sabe por quê? Nós ficamos apenas 11 anos, né, que as trabalhadoras domésticas têm direito à carteira assinada. Né? Ainda é uma luta muito grande nossa, inclusive, de fazer um debate na sociedade de que apenas 26% da categoria hoje se encontra com carteira assinada.
Né? É natural que você ande pelas ruas, a maioria de nós hoje encontra-se na informalidade, ganhando metade do salário mínimo ou trabalhando por um prato de comida. Então, quando você olha e fala assim, uma pessoa que dedicou a sua vida, né, que realmente o Guilherme vem de um lugar de privilégios, ele poderia ter ficado do privilégio dele, só que ele abriu mão desse privilégio para lutar junto com o sem-teto, para garantir moradia digna, mas não só. Direito à creche, à saúde, à educação, porque nós sabemos que são os pilares da sociedade que garantem que você chegue a algum lugar melhor. Então, para mim foi bem interessante ver esse cara e ele olhou para mim assim, tipo, nossa, sabe, se assustou, porque ele teve uma resposta direta, muito clara. Então é essa a luta. Os eleitores do Marçal, o Marçal ele tem um eleitor agora, né? Um eleitor que gostava daquela parte dele reacionária, de que ia para cima, né? daquela agressividade. Então, quando você consegue sentar com esse eleitor e conversar com ele, a gente vê que transforma, que muda de fato. Sim. A 25 é um exemplo muito claro disso. É, porque é muito popular, né? Ver a operação delegada, por exemplo, que o trabalhador hoje tem que estar correndo com seus materiais, se escondendo ali dos fiscais da GCM. Então, tá ali. Eu estava lá essa semana. E ver as pessoas, eu falo que campanha quando está virando, Luciano, tem um jeito que é diferente. Para quem está em casa sabe disso. Tem um jeito que é diferente, que é, as pessoas elas vinham, então os ambulantes eles vinham pegar o material do Guilherme para entregar. Então, você vê essa guinada nesse momento, onde limpou o campo, de fato, e as pessoas começam a olhar e falar assim, calma, ele vai me defender. Ele tem pauta e proposta para os ambulantes. Agora, o curioso, deputado, é que ao mesmo tempo que você diz isso e que a gente entende que é uma impressão super real e fidedigna, a gente também teve aqui na Gazeta, eu tive a oportunidade de ir em várias agendas do Pablo Marçal, por exemplo, no primeiro turno, e o que a gente observou é que ele conseguiu atrair muitos trabalhadores também. Sim. Tinham muitos motoboys que iam nas agendas dele, que demonstravam esse apoio, muitos trabalhadores informais acreditando muito nessa coisa do empreendedorismo, de que ele seria esse candidato que faria com que as pessoas mudassem de vida. E aí, puxando como gancho o fato do Boulos ter o eleitorado mais fiel, você entende que talvez muita gente agora no segundo turno continua não votando no Boulos pela rejeição ao Boulos, muito mais do que por acreditar na proposta do Nunes, por exemplo? Tem essa rejeição muito forte ainda? Olha, essa rejeição ela vai caindo. É natural que o trabalhador ele queira ser o dono do seu próprio negócio. Né? Eu acho que isso é uma construção, se você olhar bem, desde 2018, 2020, que vem essa mentalidade do empreendedorismo. Todo mundo quer, de fato, garantir a sua renda a partir do seu trabalho. Né? Sem entender que é importante que você tenha a sua carteira registrada, né? Porque esse é o único lugar realmente, de fato, que você tem uma garantia, inclusive, lá a longo prazo. É só olhar hoje o Uber. Vamos imaginar hoje os meninos do aplicativo. Quem é esse menino? É uma pessoa preta da periferia que luta por dignidade. Mas por que ele não se enxerga no Guilherme Boulos, por exemplo? Então, porque tem um discurso muito fácil, que foi pregado pelo Bolsonaro. Isso é uma construção do próprio Bolsonaro. Se você olhar o Nunes, ele não dialoga com essa ala bolsonarista. Né? Então, o Marçal, ele vem, inclusive, ele mesmo fala isso. Ele vem para pegar essa ala bolsonarista porque ele sentiu que o Nunes seria um homem fraco, uma pessoa fraca para disputar com o Guilherme Boulos. Uhum. Né? Então, o Marçal surge com essa ala mais reacionária. Então, olhando hoje e dialogando, a gente entende que num debate, no calor do momento, as pessoas elas imaginam que aquilo lá vai ser a solução. Sim. Né? Então, o Marçal ele surge como essa terceira via. Essa terceira via que esse cara dialoga com o que eu quero, mas que no final do dia, será que teria propostas mesmo para dialogar? Até porque a gente viu, o Bolsonaro fez isso muito. Então, um pouco do voto de revolta também, você entende? Um voto de revolta, um voto de, tô cansado, de desesperança, vamos acreditar numa coisa melhor, agora sim, no diferente, na mudança. Sim. Quem votou no Marçal votou diretamente pensando numa coisa, mudança. Uhum. Agora, né? Deputada, só para a gente encaminhar... E uma mudança sem conhecer o Guilherme Boulos, isso que é o mais... Pois assim, então, essa foi a minha dúvida. Porque lidar com a rede social hoje, nós enquanto figuras públicas, nós temos que dialogar também, Luciano, com uma rede social. Sim. Uma rede social que vai a base de cortes. Então, os cortes determinam todo um contexto geral. Sim. Então, você não tem um contexto. Né? Então, o Marçal trabalha muito bem com isso. Sim. Então, ver a postura dele de chamar o Guilherme Boulos para um debate... Ali mostrou também, é uma pessoa que, pode ver que ele não atacou muito, foi mais ponderado, isso para nós foi muito bom. Foi um lado que mostra também que ele, querendo ou não, mesmo sem declarar apoio, ele acabou indo também por uma via, né? Meio que orientando seus eleitores. Para a gente encerrar, deputada, eu sei que ainda está cedo para a gente fazer qualquer análise mais profunda, porque as urnas estão no comecinho ainda, mas tendo em vista que vai ser necessário esperar, eu queria fazer um exercício de imaginação aqui com a senhora, porque temos a Alesp, que temos o governador Tarcísio, que é aliado do Nunes. Então eu queria que você
tentasse fazer uma avaliação do seu trabalho e do trabalho dos deputados em geral na Alesp, se o Ricardo Nunes for reeleito e se o Guilherme Boulos for eleito. Quer dizer, o que muda no trabalho da Alesp que hoje tem um governador aliado com o prefeito, tendo, por exemplo, no caso da senhora que é do PSOL, tendo um prefeito que é mais alinhado, altera em que medida o trabalho, facilita em que medida o trabalho da oposição ao governo estadual, tendo um prefeito que não vai ser diretamente ligado ao governador? Olha, campanha, depois de eleito, aí o trabalho tem que ser coletivo, né? Tem que ser conjunto. Bom, o Tarcísio, ele realmente teve o lado dele, foi pro lado do Ricardo Nunes, né? Até porque, vamos imaginar que as eleições, as pessoas estão hoje concorrendo, né? Olhar para São Paulo e olhar para o cenário nacional, é importante a gente trazer um debate sobre o futuro do nosso país, né? Então, olhar para o Tarcísio é entender também que ele tem os seus lados, seus mecanismos, mas também está olhando também para a presidência em algum momento, né? Não agora em 2026, mas talvez em 2030, talvez venha. Então, olhando e imaginando como é difícil muitas vezes a gente dialogar com a necessidade real das pessoas. Porque a gente não consegue, às vezes, chegar. Parece que a mentira, a desinformação, ela chega antes da verdade, né? Então, eu sinto, o primeiro mandato que eu estou ali na Alesp, eu vejo o Tarcísio, particularmente falando, ele consegue dialogar com pautas. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que foi sancionado na Alesp, né, que é o dia 27 de abril, que é o Dia Estadual da Trabalhadora Doméstica e de Cuidados aqui no estado de São Paulo. Então, surpreende muito essa via do Tarcísio, ele ter depositado tanta energia aqui na cidade de São Paulo. Então, entendendo, inclusive, que o próprio Tarcísio, ele perde aqui na cidade de São Paulo em 2022. Quem ganhou aqui foi o Haddad. Sim. Né? Então, São Paulo já mostrou que ele é progressista. Né? Então, olhar para esse cenário, né, nacionalizado é entender que as pessoas estão olhando também para 2026 e 2030. Tá, é essa a construção que eles estão olhando. Tá, mas não é fácil trabalhar na Assembleia, né? A gente consegue ter um diálogo, dá para dialogar, mas às vezes também tem pautas que a gente é atravessado. O Tarcísio é um homem que ele coloca, é só olhar a Sabesp, por exemplo. Vamos olhar a Sabesp? Ah, tá. A Sabesp, ela vem em forma de PEC, então assim, a gente vê o retrocesso, vê o quanto que a privatização ela não melhora em nada, e isso é o reflexo agora do apagão da Enel, né? Tá certo. A gente vai seguir acompanhando, viu, deputada? Muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima. Obrigada, Luciano.